refletir, na verdade, sobre os objetivos da vida, o que a doutrina nos esclarece, né? Quais os nossos objetivos. Então, quem nunca já não se fez essa pergunta, né? Qual o objetivo da minha vida? O que eu estou fazendo? Eu estou lutando, passando por dificuldades, por alegrias, mas e aí? Qual o objetivo da minha vida? Então nós vamos comentar muito sobre isso, entender um pouquinho o verdadeiro objetivo das nossas vidas. E a gente se pergunta também, será que eu estou dando muita atenção para a minha vida material? Estou deixando a minha vida espiritual um pouco de lado, um pouco dispersa, eu não estou muito focado com a minha vida espiritual e estou dando muita atenção para a minha vida material. A gente tem essa, já está com a gente, né? Eu estou passando umas dificuldades, assim que eu der uma acertada aqui nos meus problemas, aí eu vou focar na minha vida espiritual. E a gente vai ver que não é por aí. Tem que caminhar junto. O equilíbrio, o alimento espiritual tem que estar junto com o alimento material. Então, muitas pessoas, se a gente perguntar para muitas pessoas qual é o objetivo da sua vida, as respostas vão ser muito diferentes, né? Depende da idade, depende da fase que cada um está passando, o que cada um está vivendo. Então é muito complexa essas respostas, mas a gente vai entendendo um pouco mais. Para a maioria das pessoas, o objetivo da vida é a gente usufruir dos prazeres terrenos, né, que esse mundo nos proporciona. Esse é o objetivo, é a gente conquistar tudo que a gente tiver vontade, porque vontade todo ser humano tem. Então, para a maioria das pessoas, é a gente usufruir os prazeres do mundo terreno, mas não é bem por aí. Na medida que a vida vai passando, que a gente vai conquistando os nossos objetivos, nosso trabalho, a nossa família, nossa casa, a gente vai vendo que a gente vai sentindo uma sede de algo mais, está faltando. Não é só essa conquista material, parece que tem um vazio. Então a gente vai entender o porquê desse vazio, onde a gente tem que chegar. Segundo os filósofos contemporâneos, o sentido da vida é a gente ter um ideal. Esse é o sentido da vida, segundo os filósofos, né? Agora, para o espírita, para a doutrina, o sentido da vida é a espiritualização, é a busca da espiritualização. É um empenho em se melhorar, é fazer o nosso processo evolutivo, né? Que todo espírita que já frequenta, que já trabalha, já tem essa noção desse sentido de que a doutrina nos esclarece, que é a nossa evolução, é o nosso melhoramento, né? A gente se melhorando, a gente vai conseguir melhorar o próximo, melhorar o nosso entorno, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso planeta, enfim, o nosso universo. O objetivo da encarnação é o progresso, é a conversão dos valores materiais nos valores espirituais, né? Então, na nossa vida, todo dia tem as lutas, os desafios, sofrimentos, as provas, crises. Mas quando nós passamos por esse momento, a gente começa a questionar, né, o que realmente vale a pena? O que vale a pena nessa luta toda? Aí a gente começa a ficar meio em dúvida, né? Por que nós estamos passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu vim para isso? Qual que é a minha missão? Né? E essas perguntas a doutrina nos esclarece com muita clareza. É que faz a gente entender que estamos, né, num corpo, mas nós somos espíritos, estamos vivendo essa encarnação nesse corpo. Então, nós estamos entre o berço e o túmulo, num segmento dentro da grande vida, que o espírito é imortal. E o Consolador anunciado por Cristo, esclarecendo a todos, com a fé raciocinada, que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas.
que somos espíritos imortais, encarnados, e que a vida não acaba com a morte física. E a vida material, sim, é passageira. Então aí está a diferença da nossa preocupação com a vida material exclusivamente, se a gente deixar a vida material de lado. Porque disse-nos Jesus: o meu reino não é deste mundo. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, e a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. No livro dos Espíritos, Kardec disse que o objetivo da vida é buscar a felicidade, que nós só seremos felizes quando praticarmos as leis de Deus, ou seja, as leis naturais. Então, Kardec nos disse que o objetivo da vida é buscar a felicidade, que nós só seremos felizes quando praticarmos as leis de Deus, que são as leis naturais, né? E essas leis, a gente não vai achar essas leis externamente. Essas leis naturais estão conosco, está dentro de cada um de nós, né? Que é os ensinamentos de Cristo. Cada um na criação ele já colocou essas leis naturais. Então a gente vai ter que olhar para dentro de nós, para acharmos essas leis dentro que a vida em nós, para ver o que a gente tá faltando essa doação, está faltando caridade, o que está faltando. Quando a gente chega nesse estágio, a gente já está numa percepção espiritual mais elevada, que a gente já está desapegado. Porque Kardec diz que há um desajuste, um desconforto no nosso espírito quando a gente foca muito no apego material e vai deixando o alimento espiritual. Então, há um descontrole, um desconforto no espírito. Por isso que a gente vem na casa espírita, as pessoas frequentam os seus cultos, nas igrejas, enfim, para estabelecer esse equilíbrio do espírito, para não ficar tão dispareado esse conflito com o espírito. Então a gente está buscando toda semana, ouvindo os ensinamentos do Cristo, que é para amenizar esse conflito, esse distúrbio. Tá? Da nossa vida material, que a gente tem que lutar, a gente tem que correr, nós precisamos, mas não distanciar da nossa vida espiritual, do nosso alimento espiritual. Então a gente vem aqui buscar exatamente para a gente estar toda semana e colocar em prática todos os dias, lógico, mas ouvindo os ensinamentos do Evangelho, para a gente vai ver lá na frente, para não sofrer tanto. Então nós temos que fazer essa reflexão, né? Não podemos levar a vida empurrando com a barriga, do jeito que vai. Ninguém reencarna para não fazer nada, ninguém está aqui de passagem, a passeio. Todos nós temos uma missão. Então a gente precisa estar atento para saber qual é essa missão. A gente tem que estar ligado. Não podemos ir empurrando para onde o vento leva, não. A reencarnação tem como objetivo o aprimoramento e só acontece com o desenvolvimento das nossas virtudes, das qualidades morais que todo espírito é capaz, ou seja, todos nós temos essa capacidade. Ninguém é menor que ninguém, ninguém falta alguma virtude. Deus colocou em todos. Uns expressam mais, outros menos, uns têm mais facilidade para colocar em prática, outros menos, mas todos nós temos a capacidade de nos melhorarmos, de buscarmos algo melhor. Então a posição social, os salários, bens materiais, né? Certas conquistas são muito importantes, são valiosas, nós devemos buscá-las, devemos alcançá-las sim, mas elas são instrumentos para a construção de algo muito mais valioso dentro de nós mesmos. É nesse momento que a pessoa atinge essa maturidade, que ela começa a pensar nas questões espirituais da vida, né? Quando a gente fala, estou conseguindo vencer eu mesmo, as minhas metas, os meus objetivos, e estou alcançando uma maturidade espiritual. Conviver com o ideal, abraçar uma causa, como aqui, ajudando o semelhante, né? Quantos grupos, quantas ONGs, quantas entidades assistenciais, é uma causa, lutar por
por algo maior. Ter um compromisso, né? Engajar-se para que o sentido da nossa vida se amplie. Não ser egoísta, pensar somente em nós mesmos. Somos criaturas em busca constante do melhor para nós e para o universo. Tem muita gente, né? Você vê como que é relativo. A pessoa fala, nossa, eu não vou colocar um filho no mundo porque esse mundo está perdido, é um mundo cão, essa crise, eu vou esperar melhorar. Enquanto que ao mesmo tempo você encontra casais que falam, nossa, não vejo a hora de colocar uma criatura no mundo para ajudar a compartilhar, a melhorar esse mundo. Então é muito relativo, né? E aí a gente tem que se perguntar qual a nossa contribuição na vida para melhorar a nossa existência e o mundo. A doutrina nos aponta se estamos caminhando no sentido da felicidade e não somente do sucesso, né? Sucesso é uma coisa, felicidade é outra. É aquilo que Kardec falou, felicidade é a prática das leis de Deus. É claro que sempre vai haver angústias, sofrimentos, depressão, né? As turbulências na nossa vida, porque nós viemos aqui num planeta de provas e expiações, e esses obstáculos são para que a gente melhore, para que a gente se fortaleça, para que a gente vença, porque se não existisse essas dificuldades, a gente não sairia do lugar. A gente ficaria estacionado, fazer esforço para quê? Vou trabalhar, vou lutar, vou ajudar, no final acabou, morreu, enterrou. Não é por aí. Então essas dificuldades é que nos alavancam, que nos fazem ter forças para a gente evoluir, para a gente melhorar o nosso mundo. Então sempre vai haver a depressão, o sofrimento, a angústia, né? Mas quando a gente está mais desapegado dos valores materiais, a gente consegue passar por essas tormentas com mais equilíbrio, com mais calma. É aí que está a diferença. Por quê? Muitas vezes a pessoa, né, vem para esse mundo com muitos recursos naturais. É um caso. Ele vem já com muitos recursos naturais, mas é para trazer a missão de distribuir o progresso. Cabe a ele a tarefa de gerar progresso na comunidade que ele está inserido. Ele deve cumprir essa missão com a maior seriedade e dedicação possível, levando o desenvolvimento. O que ele não pode é se encantar com o instrumento e esquecer da tarefa. Então é aquele questionamento, às vezes a gente fala, mas fulano lá tem condição, não sei o quê, mas é a tarefa dele, ele veio com aquela tarefa, com os recursos para desenvolver a comunidade, o progresso. E tem aquele que vem sem recurso nenhum e consegue fazer trabalhos maravilhosos, né? A gente tem muitos exemplos. Eu assisti um filme essa semana do menino na África, que é um caso do menino que descobriu o vento. Esse? Sem recurso nenhum, num lugar daquele, ele conseguiu, através da energia eólica, apanhou do pai lá que teve que desmontar a bicicleta, para gerar energia, água, para irrigar e cultivar, né, a agricultura daquela região, daquela colônia, onde eles estavam brigando por comida, que já estavam se matando. Então é essa a diferença. Uns vêm com muitos recursos, que também é a tarefa, e outros vêm sem nada, mas com uma capacidade intelectual, inteligência que Deus colocou para desenvolver algo maior. Então veja quanta diferença, né? Toda pessoa que se apega muito nos valores materiais acaba se afastando dos valores espirituais, e isso gera um desajuste, um desconforto, aquilo que eu falei lá atrás, no espírito. Quando alguém da nossa família, né, tem um câncer, uma doença terminal, quando ela perde algum ente querido, quando ela perde bens materiais, quando ela perde tudo, e essa criatura, se ela depositou todos os seus valores, todas as suas esperanças, todos os seus propósitos em questões que são passageiras, que são variáveis, são materiais, ela vai sofrer muito mais. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, do alimento espiritual para estar equilibrado, que a gente consegue passar com calma por essas dificuldades da vida.
Porque nós estamos aqui nessa encarnação, mas nós não terminamos, então a gente tem que saber que é muito grande essa nossa existência. Não podemos se apegar em algo só aqui. É muito maior o objetivo da nossa existência. O próprio André Luiz nos mostra que existem multidões de espíritos que encarnam e desencarnam e ficam estacionados. Não regride, porque o espírito não regride. Só que ele fica parado, porque ele ainda não conseguiu ter essa noção da importância da existência, né, da criatura. Então, encarna e desencarna e fica estacionado lá, fica perdendo tempo, né? Eles não acordaram ainda para a vida. Então a gente está aqui aprendendo justamente para não ficar estacionado, para a gente fazer algo diferente, algo mais, cada dia. A gente tem a oportunidade de acordar todos os dias e fazer algo diferente. A oportunidade está nas nossas mãos. A gente vai errar sempre. Errou hoje, tem amanhã. Errou, tem amanhã, tem depois amanhã. A oportunidade está na nossa frente. Então, tentar. Não é só o desejo, a vontade. A gente tem que colocar em prática. A oportunidade de começar, de melhorar, é todos os instantes, todos os dias das nossas vidas. O que nós não podemos é nos acomodar. A gente tem que estar sempre em busca de melhorar. Nos melhorando, a gente consegue melhorar tudo. Não acreditar na imortalidade do espírito, da reencarnação, tira todo o sentido da vida, né? Aquilo que eu falei, você vai lutar, trabalhar, no final acabou, não tem graça. Então não é por aí, a gente sabe que não é assim. E tudo que é material, ele se deteriora e se transforma, né? Você vê, o nosso corpo envelhece, as coisas modificam, tudo que é material está em transformação, deteriora e transforma, vem coisa nova. Olha a cidade como era há uns anos atrás, o que evolui, o que muda, né? E se a gente ficar parado, a gente perde o chão. Vai chegar uma hora que você está tão apegado no bem material, está tudo se transformando, você está se envelhecendo, a vida está passando, você não se deu conta. Então a gente tem que estar equilibrado espiritualmente, para saber que essa passagem, essa transformação é natural, e a gente não vai sofrer esse impacto. E também a gente vê em reuniões mediúnicas, né, trabalhadores da casa espírita, sabe? Quantos espíritas, trabalhadores espíritas, se lamentando do tempo perdido, que devia ter feito mais. E a gente está incluído nisso, por mais que a gente faz. Não é, Evelina? A gente sabe. Não só os trabalhadores, mas quanta gente que passa a vida toda aqui sem trabalhar nada do espiritual, só acumulando de repente bens, né? E a hora que chega do lado de lá, fala assim, que tempo perdido, né? Tempo perdido. Vai demorar uma etapa para voltar, para reencarnar. Então, a gente tem essa noção, não vamos perder tempo não, vamos começar já. Vamos ajudar, vamos lutar, vamos trabalhar, mas vamos fazer algo valioso, algo maior. Como diz Jesus, né? Devemos seguir as recomendações de Jesus, buscar aqueles tesouros que as traças e as ferrugens não corroem, que os ladrões não roubam. Aquele tesouro que é o tesouro formado pelos valores espirituais. Então é preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da nossa existência e entrar em contato novamente com essa força interior. É a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. Vou repetir. É preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da existência e entrar em contato novamente com essa força interior. Por quê? Porque é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. A gente tem o costume de terceirizar a culpa, né? Tudo que acontece não é culpa nossa, né? Sempre a culpa é do outro. Se está dando errado, porque é o outro.
gente terceiriza a culpa, né? Tem um ditado que diz que o homem sábio, o homem normal, culpa o outro, e o homem sábio culpa a si mesmo. Por quê? Porque o que eu posso fazer pelo outro? Mudar o outro? Nada. O que eu posso mudar em mim? Tudo. Então vamos agir como um homem sábio. Vamos culpar a nós mesmos que a gente consegue mudar. Durante milênios, as pessoas acreditavam, né, que as leis de Deus estavam escritas nos livros. Então eles criaram os templos para guardar as escrituras e tal. Agora, será que Deus, com a sua infinita sabedoria, com poder absoluto, escreveria suas leis em palavras humanas? Lógico que não, né? A lei divina está em tudo e em todos. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, né? Onde está escrita a lei de Deus? A gente sabe onde ela está escrita, na nossa consciência. Então o Evangelho, a Bíblia, o Alcorão são lembretes para a gente estar sempre revendo os ensinamentos do Cristo, que está escrito, para a gente não esquecer as obras, mas as leis de Deus estão na nossa consciência. E a gente vai saber quando a gente está infringindo as leis de Deus, né? O Evangelho, o tesouro que está dentro de nós é para nós e por nós, né? A palavra consciência com é junto e ciência é conhecimento. Então é um conhecimento junto de nós e por nós. Deus nos deu para o aprimoramento a voz da consciência para entendermos que as tendências do passado precisam ser superadas. Aquele que eu falei, novo dia, errei ontem, vira página. Tem que ser superado os erros do nosso passado, senão a gente não sai do lugar. Porque nós vamos errar muito ainda. Vamos virar a página e começar de uma maneira diferente. Porque se as coisas continuam do mesmo jeito, é que as atitudes que a gente está tomando são as mesmas. As escolhas são as mesmas. Se nada mudou, porque nós não mudamos a nossa. Os resultados começam a aparecer. É óbvio. Então vamos fazer um esforço para que mude, para cada dia mude alguma coisinha. E é devagar, a gente não consegue mudar nada de uma hora para outra bruscamente, não. É uma coisinha de cada dia, melhorando, mudando, mas nós temos muito tempo para melhorar. Se o nosso ego humano estiver a serviço de Deus, aí é tudo de bom. Agora, se o nosso ego quiser ocupar o palco da vida em detrimento da nossa consciência, aí a gente está perdido. Então o nosso ego tem que estar a serviço de Deus. E toda vez que a gente faz algo que contraria as leis divinas, né? O amor, nós sentimos as consequências em nós mesmos. É aí que a gente detecta se a gente está infringindo as leis de Deus, né? Quando a gente se irrita, xinga, briga, o que vai acontecer? Você vai passar um dia mal. Você vai sentir dor de cabeça, você vai ficar nervoso, a pressão vai subir ou vai descer, vai ter gastrite, sei lá. O corpo físico vai responder de uma forma que você agiu quando a gente está com raiva, quando a gente não perdoa. É ruim, né? A gente sabe que a gente sofre. Então, estamos infringindo as leis de Deus, que é a lei do amor. Deus, é muita sabedoria quando a gente começa a nos observar. Observar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz a harmonia, aquilo que nos traz tristeza, depressão, ódio. Então, quando a gente consegue já observar isso, a gente já está no caminho certo. A gente sabe a nossa consciência nos dizendo aonde devemos seguir, né? Porque Deus não castiga, Deus não pune ninguém, Deus educa, Deus é o nosso consultor, Deus ensina, Ele nos dá a oportunidade para que a gente aprenda coisas novas. Ele está conosco. Deus é o nosso companheiro fiel, estratégico. Ele deixa a gente tomar a frente, fazer, errou, cai, está ali, levanta, Ele nos dá a mão.
Ele está conosco. Então é o nosso companheiro que a gente não pode abandonar jamais. Ele está com a gente. Ele é nosso fiel companheiro. É nele que a gente tem que se apegar. Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça. O Criador sabe quando a gente erra. É porque estamos num largo processo de aprendizado. Para aprender a gente tem que errar. Allan Kardec disse o que é Deus e não quem é Deus. Né? Deus é amor, Ele nos criou por amor. Deus nos deu livre-arbítrio. Se sofremos a consciência das nossas escolhas, aquilo que eu disse. Se está dando errado, vamos mudar. Estamos escolhendo coisa errada, o caminho errado. Ele nos dá essa oportunidade, mas Ele nos ampara. Né? Se eu faço algo sem responsabilidade, eu vou sofrer as consequências. Então, devemos pensar sobre nossas escolhas, o que a gente quer, e começar a utilizar o grande consultor, que é nosso Pai amoroso, que é Deus. Quando a gente ora, nossos guias protetores espirituais nos dão intuição para retomarmos o caminho certo. É que nós nos desviamos, a gente ora, a gente pede, que a gente retome no caminho correto de novo. Né? Então a reencarnação nos explica, né? Como uma criança de 3 anos que nasce com problema, com câncer, com paralisia cerebral, né? Um sujeito que foi honesto, digno, correto, e de repente perde tudo, a saúde, os bens. Só a reencarnação que nos dá o sentido da vida terrena. Nesse momento que a gente percebe a existência. Então é natural a lei da evolução. Todos nós iremos evoluir pela dor ou pelo amor. Eu acredito que aqui todo mundo veio aqui pelo amor, né? Pela dor ninguém vem. A gente vai pela dor. E é importante. E através disso a gente toma conhecimento. Aí dá uma melhoradinha, já se afasta, fala, não, olha só, já estou bom já. Aí cai, aí volta. E é assim, não vamos desanimar, vamos seguir em frente. As pessoas têm tirado a sua identidade, né, da atividade profissional. Você pergunta, quem é você? A pessoa fala, eu sou o doutor, eu sou o médico, eu sou o juiz. Não, você é, faz parte da sua vida, você não nasceu assim, né? Você é um ser humano, filho de Deus. E nós vivemos num momento também onde envelhecer é meio que feio. Parece que é um pecado, né? Crime, é. Não é? Parece que... tem muita cobrança, né? Parece que envelhecer é como se fosse uma ofensa. Olha só. Engraçado que tem lugares que o velho é considerado um sábio, né? Exatamente. É respeitado. E aqui no Brasil, principalmente, é visto como uma coisa feia. Então é o que eu falei do material. O outro vai envelhecer. Mas e a consciência? O que essa criatura na vida fez para ele, para o próximo? Não esquece isso. Envelhecer com qualidade, com inteligência, com amor. E o que eu posso fazer nessa vida, né? Agora que essa aposentadoria não sabe se vai aposentar. Mas enfim, vamos seguir firme. A vida é muito rica, temos muitas possibilidades. Depois, podemos viver emoções únicas todos os dias. Quando a gente entender que não estamos sozinhos nessa vida, que estamos no mesmo barco, precisamos um do outro para evoluir, fazendo a caridade, ajudando o próximo, auxiliar o outro, é auxiliar a nós mesmos. O amor e a caridade é o principal objetivo de nossas vidas. Aprender a amar, viver praticando a caridade, amparar aquele que sofre, estamos amparando a nós mesmos. Sem a caridade não há salvação. São as virtudes que nos fazem progredir. As pessoas costumam comprar pacotes de viagem, conhecer países, lugares, mas existe uma viagem que não custa nada, que é de graça. Essa viagem é a gente conhecer o nosso mundo interior. Dentro de nós existem muitos continentes, existem muitos lugares maravilhosos, inexplorados, que a gente ainda não sabe que tem. Então a gente precisa fazer essa viagem interna, né?
E toda vez que a gente faz essa viagem, se dá conta que somos mais do que o nosso corpo, do que a nossa vida não se resume somente nessa vida presente. A gente vai entender. Nós somos mais, nós podemos mais e nós sabemos mais. Conectar-se com o coração, com o nosso interior, nos leva a pensar que antes de nascer nós já vivemos e que depois da morte a vida nos aguarda, cheia de belezas, de experiências. É confortante pensar nisso. Vale a pena refletir sobre isso. Então, o objetivo das nossas vidas, quando a gente tem esse conhecimento, esse amparo espiritual, se torna maravilhoso. A gente desapega dessa coisa material, dessa luta que vai sempre existir, mas a gente consegue passar por isso com equilíbrio, com calma, com paz e com muita luz. É o que eu tinha para vocês hoje. Espero que cada um foque e reflita sobre o objetivo de cada vida, cada um de nós, e que possamos nos melhorar, pois assim a gente vai estar melhorando o nosso próximo, a nossa sociedade, o nosso universo. Deus esteja com todos. Obrigado pela atenção.